Salve Maria, aqueles que estão conosco nesta live, para esta formação, em que nessas sextas-feiras temos trabalhado sobre um livro pequeno, mas de uma riqueza enorme. O nome do livro é O Combate de Santa Faustina contra o Inimigo da Misericórdia. Semana passada a Rafa falava sobre os ataques de Satanás, sobre quem Satanás mais ataca, que é aquele que é ocioso, aquele que é preguiçoso. E Santa Faustina, em todo o seu diário, ela vai falar desses ataques, da forma com que ela luta nessa batalha espiritual que ela vive. Batalha a qual que nós também vivemos, mas nós não nos damos conta de contra quem estamos lutando. E Santa Faustina, em todo o seu diário, ela vai nos recordar contra quem lutamos. Então hoje a gente vai trabalhar sobre o terceiro tema do livro, que é Satanás odeia a divina misericórdia. No começo nesse parágrafo vai falar sobre o entendimento que Santa Faustina tinha. Ela sabia que Satanás odiava a divina misericórdia. E vai falar assim: Faustina dava-se conta perfeitamente de que pelos seus ataques Satanás estava se opondo à obra pretendida por Deus, da proclamação da mensagem da misericórdia e da conversão dos pecadores. No diário, no número 812, ela vai escrever o seguinte: como Satanás odeia terrivelmente a misericórdia, vejo como se opõe a toda essa obra. Mas para a gente entender esse ódio de Satanás, nós precisamos entender quem é Satanás. E hoje, providencialmente, que tudo é providência de Deus, hoje é dia dos anjos da guarda. Todos nós temos um anjo que foi nos dado para nos orientar, nos educar, nos encaminhar a Deus. Então, primeiramente, nós precisamos entender o porquê que Satanás odeia a divina misericórdia. Satanás foi posto à prova, foi criado por Deus. Lúcifer. Muitos conhecem talvez pela série Lúcifer, que todos devem assistir, todos assistem, não devem assistir, mas assistem, aonde Lúcifer foi criado por Deus. Mas foi dada uma prova aos anjos. Ele, Satanás, numa hierarquia elevada, recusou obedecer a Deus. E hoje ouvíamos ainda na homilia do padre José, onde ele explicava para nós que ele sabia o que ele estava fazendo. Satanás sabia o que estava fazendo. Ele é consciente dos atos dele. Ele é dotado de inteligência, ele é superior a nós. Nós precisamos dos sentidos, era assim que o padre falava. Nós precisamos do toque, nós precisamos ler, nós precisamos ouvir para compreender as coisas. Porque nós demoramos para entender. Até Jesus, ele vai nos ensinar em parábolas, porque nós somos falhos no entendimento. Nós somos falhos no entendimento devido à nossa inclinação ao pecado. E Satanás, ele não é falho no entendimento. Ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo quando ele recusou a obedecer a Deus. Quando ele recusou aquilo que Deus estava propondo. E Deus estava propondo, queria criar o homem e a mulher. E queria colocar os anjos que são elevados a servir a criaturas. Os anjos precisariam ser humildes, se rebaixar a nós, se colocar a serviço do homem. Se colocar a serviço do homem. Mas Satanás não aceitou. Ele sabia das consequências da sua escolha. Porque eles compreendem as coisas de forma rápida. Eles sabem tudo o que está acontecendo.
Portanto, essa série que fala que Satanás pode se converter, que Lúcifer é um homem bonito, que Lúcifer é um homem belo, que muitos se encantam com essa série, até padres assistem. Saibam que vocês estão se encaminhando junto ao precipício com Satanás. Porque ele não pode se converter, porque ele se condenou. Ele se condenou, ele se opôs à vontade de Deus. E Satanás, não aceitando a ordem de Deus, não aceitando aquilo que Deus havia dito, Satanás se afasta de Deus. E ao afastar-se do belo, da beleza, que é o nosso Senhor, que é o bom e belo, Satanás se desfigura. Aquele que era belo tornou-se feio, horrível. Portanto, essa série que mostra um homem bonito, eu não sei como é que é esse Lúcifer da série, deve ser um galã de novela. Saibam que é uma ilusão, porque Satanás não é belo. Satanás deixou a sua beleza quando ele negou a Deus. No exorcismo do padre Gabriel Amorth, ele vai falar assim, numa entrevista em 2009, que Satanás falou para ele que ele se revoltou contra Deus e mostrou que era mais forte do que Deus. Porque para Satanás, sua derrota é um sinal de superioridade. Mas na verdade ele foi derrotado. Mas para ele conta a vitória. Então o ódio de Satanás começa ali. Começa quando ele nega a Deus. Por isso Satanás odeia a divina misericórdia. Ele odeia saber que Deus se rebaixou até nós, se fez homem, se assemelhou a uma criatura para nos elevar. Satanás odeia a divina misericórdia porque sabe que é por ela que os pecadores podem voltar a Deus. A partir da conversão, a partir de um arrependimento, de um encontro com o Senhor, um arrependimento dos atos. E Satanás não pode se arrepender. Satanás não há arrependimento. Satanás não pode voltar atrás. E ele nos odeia. Odeia a divina misericórdia. Odeia o coração de Deus. Odeia as decisões de Deus. Porque Deus nos dá a chance de voltar. Nos dá a chance, através do sacramento da confissão, de voltar a Deus. Aí começa o ódio de Satanás. E Santa Faustina sabia disso. Compreendia que não era só pela obra que ela estava fazendo, mas era desde sempre Satanás odeia. Desde sempre Satanás tem ódio da divina misericórdia, da bondade de Deus, da ação de Deus para conosco. Então vai continuar falando. Ela fala que a Madre Geral escreveu uma carta para ela, onde diz assim: se esta realmente é uma obra de Deus, Satanás também não vai dormir, mas vai procurar prejudicar em tudo a irmã. Porque desde sempre no coração de Satanás é só ódio. Desde sempre ele tem ódio, raiva, tudo aquilo que é mal está em Satanás. Tudo aquilo que é mal. Aí a madre vai falar para Santa Faustina: se essa obra é de Deus, Satanás vai querer intervir. Se essa obra é de Deus, Satanás vai querer intervir, vai querer tirar, vai querer acabar com essa obra. Com a obra que Santa Faustina estava tentando promover, mas também com a obra da tua vida. Qual foi a obra que Deus confiou para você? É o teu matrimônio? É a tua família? É o teu batizado, de você assumir as promessas do batismo no teu dia a dia? Qual é a obra que Deus confiou para você? É a tua consagração de vida? É os teus propósitos de tua vida junto com Deus? Qual é a obra que Deus te confiou? Saiba que Satanás vai tentar intervir. Porque se essa obra é de Deus e se você tem tentado agradar a Deus, tem buscado agradar o coração de Deus, saiba que Satanás não vai descansar. Como diz na Escritura, ele nos rodeia como um leão, prontos a nos devorar. Prontos a nos devorar. Ele não dorme, ele não cansa, ele não descansa. Satanás está a todo instante tentando perder-nos, tentando nos iludir, nos arrancar de Deus.
Porque ele tem ódio à divina misericórdia. Ele tem ódio à obra do Senhor, que é a salvação do homem, que é elevar o homem à vida eterna. Satanás, ele tem ódio. Então, tudo aquilo que ele puder fazer, ele irá fazer contra você, contra o teu casamento, contra o teu matrimônio, contra a tua família, contra a tua vida de solteiro, você que busca viver a castidade, você que busca viver as virtudes, você que busca viver aquilo que Deus pede. Satanás, ele vai se opor, porque ele odeia saber que nós podemos nos elevar, que nós podemos assumir um lugar que ele recusou. Porque Satanás, ele nunca viu a Deus, ele não verá a Deus, ele não conhece a face de Deus. E nós, criaturas, e talvez essa seja a maior raiva dele, nós, criaturas pecadoras inclinadas ao pecado, temos a graça, se buscarmos a conversão, ver a face de Deus um dia. Essa é a esperança que nos move, é essa a esperança que precisa estar em nosso coração. Portanto, Satanás, ele odeia tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é feito para a honra e glória de Deus. Se você acha que você tem sido perseguido no seu trabalho, nas suas escolhas, na faculdade, na escola, saiba que se você está tentando agradar a Deus, você irá ser perseguido, porque Satanás, ele tem ódio. Nós precisamos ter claro isso em nossa cabeça. Em Satanás só há maldade, só há ódio, nada de bom. Portanto, tudo aquilo que inventam, que criam, que mostram sobre Satanás, em um anjo bom, em um anjo belo, em um rapaz que pode mudar, em um rapaz que pode se converter, em um rapaz que pode aceitar a Deus, é enganação, é ilusão de Satanás para te perder, para perder a tua alma, para condenar a tua alma e falar: olha, Deus, essa alma que você quis elevar, eu consegui arrancar de você. É isso que Satanás quer, é isso que Satanás faz, é esse o ódio de Satanás. E então, esse ódio nasceu ali, quando Deus propôs aquilo que ia fazer a obra de Deus. E lá em Gênesis, é interessante que é uma palavra tão conhecida, e talvez eu tenha falado ela inúmeras vezes, mas ela nos ensina, e nós podemos aplicar ela nesses dias de hoje. Deus, no castigo que ele vai dar em Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 15, Deus vai falar que, em relação à desobediência de Adão e Eva, em a serpente, em Satanás iludir os dois, Deus vai falar que ele colocará ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, ódio entre ti e a mulher. O demônio, ele não nos aceita, ele tem ódio de nós, porque nós somos a geração de Nossa Senhora. A mulher que Deus está falando aqui, ele está anunciando que ele vai trazer Nossa Senhora, sem mancha do pecado, imaculada. Colocarei ódio entre ti e a mulher. E quantas são as ofensas a Nossa Senhora? Quantas são as ofensas que é dito contra Nossa Senhora? Há imagens, a quebrar imagens, a fazer coisas absurdas com Nossa Senhora, a fazer imagens de Nossa Senhora da atualidade. Zombam de Nossa Senhora, ou não aceitam Nossa Senhora. Não aceitam Nossa Senhora, recusam aceitar a Nossa Senhora, mas nós somos a geração de Nossa Senhora. O demônio, ele tem um ódio de Nossa Senhora, porque uma criatura se elevou.
não foi manchada pelo pecado, não houve inclinação ao pecado. Uma criatura obedeceu a Deus. Uma criatura assumiu a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. E ali Satanás, ele odeia Nossa Senhora. Porque Deus falou que colocaria ódio entre ele e Nossa Senhora, entre a sua geração e a geração de Nossa Senhora. Portanto, se nós somos batizados, se nós pertencemos à Igreja Católica, nós somos essa geração de Nossa Senhora, e Satanás, ele tem ódio de nós. Porque nós podemos imitar a ela. Nós podemos nos colocar nos braços dela e buscar imitar a Nossa Senhora. Buscar amar a Deus através de Nossa Senhora, por meio de Nossa Senhora. Satanás, ele tem ódio de Nossa Senhora, de uma criatura que se elevou e hoje é a rainha dos céus e da terra. Exaltou os humildes e tirou do trono os poderosos. O demônio, ele não suporta a misericórdia de Deus. A misericórdia que vem até nós, que se rebaixa na nossa miséria, que nos ama, independente da situação que estou vivendo. Deus me ama, mas me chama à conversão, mas me chama à mudança, mas me chama a uma união com Ele. Me dá uma chance para buscá-lo, para amá-lo, para servi-lo. Por isso Satanás tem ódio de Nossa Senhora e consequentemente daqueles que são filhos de Nossa Senhora, consequentemente daqueles que estão juntos de Nossa Senhora. E aí vai continuar falando de uma carta recebida de Santa Faustina, do seu diretor espiritual, que vai falar o seguinte: toda essa causa está sendo dirigida pelo próprio Deus, e como o Senhor a iniciou, também levará a termo. E quanto mais dificuldades vejo, mais tranquila fico. Ó, se toda essa causa não houvesse a grande glória de Deus e proveito para muitas almas, Satanás não se oporia tanto. Mas ele está sentindo o que perderá com isso. Agora compreendi que Satanás odeia mais do que tudo a misericórdia. Para eles é o maior dos tormentos. Para Satanás, a forma com que Deus quis nos salvar é o maior dos tormentos. É o maior dos tormentos ele ver um fiel permanecendo fiel. É maior dos tormentos ele ver um pecador se convertendo. Ele sabe o que ele está perdendo quando um se levanta dentro de casa para orar, quando um se levanta dentro de casa para buscar a Deus. Satanás sabe o que está perdendo. Talvez a gente ache que a gente não tem valor algum. Eu não tenho valor, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, eu não sirvo para nada. Mas Satanás, ele sabe do valor da nossa alma. Um valor que somente Jesus pôde pagar, que foi o preço de sangue de nosso Senhor. E Satanás sabe que quando ele perde uma alma, ele é derrotado novamente por aquele que foi elevado na cruz. Satanás, ele sabe quando ele perde uma alma, a humilhação que é para Satanás perder uma alma, porque ele sabe do valor da nossa alma. Ele sabe do valor da nossa alma. Em todo instante ele quer nos perder para dizer a Deus: olha o que eu faço com aqueles que você predestinou, que você quer colocar junto de ti no céu. Olha o que eu faço com a semelhança, com
aquele que é a sua semelhança, porque Satanás odeia sobretudo a misericórdia, odeia sobretudo a Deus. Não podendo alcançar a Deus, não podendo chegar-se a Deus, ele tenta nos atacar. Em outro exorcismo do padre Gabriele Amorth, vai falar de um diálogo que ele teve com um demônio. E eu quis pegar esse diálogo para a gente perceber o quanto o demônio ele odeia a Nossa Senhora, nos odeia a geração, odeia tudo aquilo que é bom e belo, aquilo que é de Deus. E nesse diálogo vai falar o seguinte: o padre ele comenta que Satanás ele é obrigado a falar quando um servo de Deus o manda. Ele é obrigado a falar quando uma criatura, um servo de Deus o manda. E para ele essa é uma das maiores humilhações, ter que obedecer a nós, homens e mulheres, a ter que obedecer a nós. E aqui vai falar o seguinte: Gabriele Amorth conta um diálogo no exorcismo, onde o demônio ele testemunha a força da Virgem Maria. E o padre ele vai perguntar para o demônio: quais são as virtudes de Nossa Senhora que mais te irrita? Satanás diz: ela me enfurece porque ela é mais humilde de todas as criaturas, e porque eu sou a mais orgulhosa, porque ela é mais pura de todas as criaturas e eu não sou, porque ela é mais obediente a Deus e eu sou a mais rebelde. Então o padre pergunta: por que você tem mais medo quando eu digo o nome de Maria do que quando eu digo o nome de Jesus? Porque eu me humilho de Satanás, mais por ser derrotado por uma mera criatura do que por ele. Então o padre pergunta: existe uma quarta qualidade de Maria que enfurece você? Satanás responde: ela sempre me frustra, porque nunca foi tocada por qualquer mancha de pecado. Satanás ele tem ódio de Nossa Senhora. Satanás ele tem ódio de Nossa Senhora. Portanto, se nós temos uma obra, se nós estamos vivendo a vontade de Deus, o demônio ele odeia Nossa Senhora, ele odeia a sua geração, ele odeia você, ele me odeia. Mas quando é invocado o nome de Maria, ele é humilhado novamente. Ela pisa na cabeça dele novamente. Ela pisa na cabeça dele novamente. E é isso que Santa Faustina vai falar, que o padre vai falar para ela, seu diretor espiritual. É por isso que Santa Faustina tem essa confiança e essa segurança, que ela fala: quanto mais dificuldades, quanto mais difícil é, mais tranquila eu estou, porque sei que estou fazendo certo. Quanto mais o demônio se opõe, quanto mais o demônio nos ataca, devemos ficar tranquilos, porque estamos fazendo certo. Porque ele está perdendo almas, ele está perdendo a sua família, ele está perdendo os seus filhos, ele está perdendo. Então o padre vai orientar a Santa Faustina a buscar refúgio em Deus. E ele fala assim: a vontade divina se cumprirá em toda a sua extensão, e nenhuma potência do mundo, nem dos espíritos das trevas será capaz de atrapalhar os planos divinos. O padre ele vai falar a ela: busque refúgio em Deus. Nós precisamos buscar refúgio em Deus, por meio de Nossa Senhora. E Santa Faustina era escrava de Maria. Em inúmeros escritos ela vai falar desse contato, dessas conversas que ela tinha com Maria, do cuidado que Maria tinha para com ela. Nós precisamos também buscar refúgio em Deus. Mas não esse refúgio de falar: eu me confio em Deus, e continuar na tua vida de pecado, e continuar na tua vida de erro.
mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas você está lá mentindo, você está lá roubando, você está lá querendo ser poderoso, passando acima dos outros. Mas eu confio em Deus. Não é essa confiança em Deus, não é esse refúgio em Deus que esse padre está falando, que Deus está nos ensinando. É um refúgio de buscar refúgio nos sacramentos da igreja, de buscar refúgio naquilo que é sagrado, de buscar refúgio na igreja, aonde tem o todo, aonde tem nosso Senhor, não em qualquer lugar. Não em qualquer seita, não em qualquer religião, mas na única que quer salvar a tua alma. Na única que diz a verdade e que vive em favor da verdade. Não de meias verdades. É esse refúgio que nosso Senhor está nos ensinando, que esse padre estava falando a Santa Faustina. Permanece fiel nos teus sacramentos. Nos sacramentos que confiei a você. Você que vive o teu matrimônio, permanece fiel, se refugia nesse sacramento. Ame a Deus no teu sacramento. Ame a Deus no teu matrimônio, ame a Deus no teu esposo, ame a Deus nos teus filhos. Se você é batizado, é solteiro, ame a Deus. Ame a Deus. Se você é padre, se você é irmã, se você é religioso, se você é de comunidade, ame a Deus. Se refugie nos sacramentos. Busque a confissão, busque a comunhão. Busque estar refugiado no Senhor. Que quando a gente quer refúgio, a gente não quer refúgio em qualquer lugar. Porque você vai se refugiar num lugar onde não te dá a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Se você vai ter que sair de lá para procurar algo que te sacie. É buscar o refúgio na igreja, nos sacramentos, aonde tem a verdadeira comida, a verdadeira bebida, aonde tem os santos para nos ensinar, aonde tem Nossa Senhora para nos acolher. É buscar refúgio ali, dentro da igreja, em unidade com a igreja, em comunhão com a igreja, não em qualquer lugar. É voltar para uma vida comunitária, uma vida em comunhão, em participar dos sacramentos e tudo aquilo que Deus oferece para você. Tudo aquilo que Deus oferece para você. E se você está numa situação em que te impede de viver o sacramento, tenha certeza que essa realidade que você está vivendo não é a realidade que Deus quer para você. Se você está vivendo o adultério, se você está vivendo a fornicação, você que mora junto e não quis casar na igreja, você saiba que você não está agradando o coração de Deus. Você não está refugiado em Deus. Você está refugiado em você mesmo, nos teus sentimentos, no teu amor, mas você não está refugiado em Deus. Se algo na tua vida, se algo que te impede de viver qualquer sacramento, e qualquer sacramento que Deus nos deu, saiba que você não está refugiado em Deus. Nós precisamos estar refugiados em Deus, como Santa Faustina estava refugiada em Deus, unida à igreja, unida em comunhão. Quando não podia comungar, estava em oração. Quando não podia participar de uma missa por causa da enfermidade, ela estava com o coração em Deus. Ela oferecia a enfermidade, ela sabia sofrer. Ela estava unida a Deus na situação que ela estava, na realidade que ela estava refugiada em Deus, segura em Deus. E aí ela vai continuar falando. Confessou-me Satanás que sou objeto do seu ódio. Disse-me: 1000 almas me causam menos prejuízo do que tu.
quando falas da grande misericórdia do Todo-Poderoso. Os maiores pecadores adquirem confiança e voltam para Deus. E eu, disse meu espírito mau, perco tudo. Mas além disso, persegues a mim mesmo com essa insondável misericórdia do Todo-Poderoso. Conheci quanto Satanás odeia a misericórdia divina. Não quer reconhecer que Deus é bom. O demônio, ele odeia a divina misericórdia porque é um meio para a nossa conversão. É o meio para a conversão dos pecadores. Ele não quer aceitar que Deus é bom, que nosso Senhor é bom. Ele não quer aceitar que criaturas podem dizer e podem louvar a Deus porque Deus é bom. Ele não quer aceitar, ele não ama, ele odeia a misericórdia. Porque criaturas se elevam, criaturas obedecem a Deus. E como Maria disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Faça-se em mim. A serva humilde. E Satanás, ele tem ódio daqueles que imitam Nossa Senhora, quando deixam Deus fazer a vontade dele na sua vida. Quando deixam Deus agir com misericórdia na nossa vida. Satanás, ele tem ódio. Ele tem ódio quando a criatura entende a grandeza de Deus. Quando a criatura experimenta da misericórdia de Deus e então começa a ser fiel. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar isso, que primeiro chega a misericórdia, depois é que conseguimos ser fiel. Nós experimentamos a misericórdia, experimentamos deste amor misericordioso de nosso Senhor, e então conseguimos ser fiel, e então podemos ser fiel. É graça de Deus se somos fiel. Não é mérito nosso, não é grandeza nossa, não são méritos, não são conquistas minhas, mas são através da misericórdia de Deus, da bondade de nosso Senhor, que conseguimos permanecer fiel. Eu consigo permanecer fiel no meu matrimônio, não porque eu não quero trair, não porque eu sei que é errado, não porque minha consciência acusa, mas porque Deus agiu com misericórdia para comigo. Porque eu experimentei a misericórdia do Senhor. Eu reconheci e descobri a minha pequenez, a minha miséria. Então eu consigo ser fiel ao meu sacramento, ao meu matrimônio, à minha vida dentro de uma comunidade. Eu consigo ser fiel dentro de uma comunidade porque eu experimentei dessa misericórdia. O Senhor me resgatou para que eu fosse fiel. Até a nossa fidelidade a Deus é a partir da misericórdia. É pela misericórdia, é por misericórdia de Deus que nós conseguimos ser fiéis. E o demônio, ele sabe disso tudo. E ele tem ódio. Porque nós conseguimos aquilo que ele não quis, aquilo que ele negou, aquilo que ele recusou. Deus nos tornou capaz. Deus nos dá a graça de assumir em nós, de amar a Deus, a capacidade de amar que Satanás não tem. Satanás só consegue odiar, mas nós temos a capacidade de amar. Então, Satanás, ele fala a ela que os maiores pecadores adquirem confiança e voltam para Deus. Porque no meio desse ódio de Satanás, no meio dessa revolta de Satanás, Deus quer tirar algum proveito. Porque onde há pecado, superabunda a graça. Se sabemos que somos perseguidos, se nós sabemos que somos odiados, se sabemos que o demônio, ele tem raiva de nós, ele tem ódio de nós, Deus quer tirar proveito desses momentos de ódio de Satanás. Deus quer tirar proveito. Porque aqui
no meio desse ódio de Satanás, no meio da tua vida que você está vivendo, da realidade que você está vivendo, dos ataques que você tem vivido, Deus te chama mais perto dele. Os pecadores adquirem confiança a Deus, voltam a Deus. Ao invés de se sentir pressionados, ao invés de se sentir oprimidos por Satanás, nós precisamos nos sentir refugiados em Deus, avivar em nós a fé, a esperança, a caridade, avivar em nós a espera da eternidade. Nós precisamos dar sentido a tudo aquilo que vivemos. Isso é adquirir confiança em Deus. Adquirir confiança em Deus é confiar-se a Deus. No meio das fúrias de Satanás, Deus nos chama a uma maior confiança, uma maior intimidade. Talvez você não reze diariamente, talvez você não busque a Deus diariamente, mas quando vem uma tribulação, você se apega na oração. Mas o nosso erro e o erro da maioria dos cristãos, daqueles que nós acompanhamos, é justamente esse: só esperar quando a bomba já estourou. E aí começa a ser penitente, e aí começa a buscar, e aí começa a rezar, reza o rosário, reza tudo quanto é oração. E então, passa a tempestade, volta a mornidão. Volta aquela vida ociosa, aquela vida preguiçosa. Não vou rezar o rosário, vou rezar um terço. Não vou rezar um terço, vou rezar 10 Maria. Não vou rezar 10 Maria, vou rezar uma Ave Maria. Não vou rezar uma Ave Maria, vou rezar um Santo Anjo, que é mais rápido, mais fácil, e ele está perto de Nossa Senhora, ele vai falar com ela. Torna-se preguiçoso e aí volta na pregação da Rafa. É onde o demônio nos ataca, é onde o demônio ele nos vence. Mas Deus está chamando no meio de qualquer tribulação, de qualquer enfermidade. Não existe uma enfermidade maior, menor, uma tribulação maior ou menor. Cada uma no seu peso e na sua consequência e nos seus atos. Cada tribulação no seu valor. Não existe maior ou menor. Em todas as tribulações, em todas as enfermidades, em todos os momentos, Deus está nos chamando a confiar nele, a voltar-se para ele, a se colocar nele. Não só num tempo, não só em determinada época, mas permanecer com ele. Deus, ele quer tirar proveito, e ele tira proveito quando nós entendemos isso. Quando nós nos elevamos e paramos de pensar somente naquilo que estamos vendo, somente, meu Deus, está difícil meu casamento, vou terminar, vou separar, vou acabar, vou trair, vou fazer, porque olha, essa situação é demais. Como que eu vou confiar em Deus? Porque essa situação que eu estou vivendo é demais, é muito. Deus não confia a cruz que você não pode carregar. Da tua tribulação, nesse tempo que você está vivendo, seja angústia, seja tristeza, seja doença, seja o que for, e é o que for, seja qualquer coisa, seja que estejam inventando mentiras, não sei, o que estiver acontecendo com você, saiba que Deus está te chamando para mais perto dele. Deus está te pedindo humildade, a reconhecer a tua pequenez. Deus está te pedindo, Deus está te chamando para estar junto dele. Deus está te chamando. E Santa Faustina no diário, ela vai falar que quanto mais ela conhece a grandeza de Deus, quanto mais ela conhece a misericórdia de nosso Senhor, mais ela reconhece a sua pequenez e sua miséria. E mais ela vê o quanto Ele a ama, porque Ele se coloca à disposição de uma miserável pecadora. Quanto mais
misericórdia, quanto mais união a Deus. Mas nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Mas nós precisamos nos confiar a Deus. Mas nós precisamos depender de Deus, igual uma criança depende do pai, depende da mãe, quando não sabe andar, que precisa de colo para ir nos lugares. Nós precisamos ser essas crianças que precisam de colo para caminhar, que não se confiam nas próprias pernas, não se confiam nos pensamentos, não se confiam nas minhas vontades, não me confio a mim mesma, mas confio em Deus. Mas confio e espero em Deus. É isso que o anúncio da misericórdia é. É isso que Santa Faustina, que Jesus fala a Santa Faustina. É isso que Jesus pede a Santa Faustina, que ela nos diga, que ela anuncie, que ela divulgue essa devoção que é Deus nos chamando para mais perto dEle. Deus nos chamando para a vinda gloriosa de nosso Senhor. Deus nos chamando a uma conversão sincera, verdadeira. Não de aparências, não do exterior, mas no interior. Porque hoje, infelizmente, em nosso meio, por nós não acreditarmos em Deus, por não ser falado de Deus, por brincarem com as coisas santas, por brincarem com aquilo que é sagrado, nós criamos uma religião a nosso favor. Nós criamos um Deus a nosso favor. Nós criamos maneiras de buscar a Deus. Nós criamos jeitos de ir até Deus. Mas a divina misericórdia, esse anúncio está nos chamando à conversão, nos chamando a voltar àquilo que Deus quer para nós. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu crio, não aquilo que eu acredito ser o certo, mas aquilo que Deus ensina na doutrina, no magistério, aquilo que Deus ensina dentro da igreja, não fora da igreja. Não fora da igreja. O culto à misericórdia de Deus. E é por isso que Satanás, ele se opõe tanto. E ele entra de diversas maneiras. De diversas maneiras ele entra para nos fazer distorcer, para nos distorcer aquilo que Deus quer. Deus quer a nossa conversão, a nossa mudança. Deus não quer que você permaneça no pecado. Isso não é misericórdia. Isso não é amor. Isso não é bondade de Deus. É o demônio que está distorcendo as coisas dentro de você. Infelizmente o demônio, ele entrou dentro da igreja com uma doutrina errada, com ideias dentro da igreja erradas que estão fora de Cristo, é fora da igreja. Aonde você pode ser o que você quiser, aonde você pode permanecer no teu erro, aonde você é somente ajudando um pobre, você fazendo coisas exteriores, está louco de bom. Você pode permanecer na tua vida de homossexualismo, você pode permanecer no teu adultério, é casal de segunda união, não é adultério. São ideias que foram colocadas dentro da igreja que não estão de acordo com aquilo que Deus quis para nós, aquilo que Cristo veio ensinar, aquilo que Cristo anuncia na palavra, no Evangelho. E o demônio, ele distorce tudo isso, porque ele tem ódio da misericórdia de Deus que nos chama à conversão. Você é capaz de abandonar esse homossexualismo. Você é capaz de abandonar este adultério disfarçado em segunda união. Você é capaz de abandonar. Deus não vai te desamparar, porque você está sendo fiel à igreja. Você está sendo fiel aos sacramentos. Você está sendo fiel àquilo que Cristo ensinou. Você está sendo fiel à divina misericórdia. Você está se refugiando em Deus, não em homens, não em pessoas, não em sentimentos que passam, mas Deus permanece. A vontade de Deus não muda. A vontade de Deus é que sejamos santos. E você não será santo, você não entrará no céu se você permanecer nesse pecado. Se você permanecer no erro e se confiar
confiar uma misericórdia que é enganadora. De que Deus vai te aceitar, que Deus vai ter os atos, que Deus vê a caridade. Se você está nessa realidade, você saiba que você não ama Deus. Você não ama Deus. Você não ama a vontade de Deus. Você odeia a divina misericórdia junto com Satanás, que é o pai da mentira, que é aquele que distorce tudo. Você está servindo a Satanás. Você está sendo enganado por Satanás em defender tais ideias, em acreditar em tais ideias, em distorcer a Bíblia, em distorcer as palavras do Senhor, em usar da palavra como Satanás usou da palavra para tentar Jesus. Quantos têm usado da palavra para ir contra a palavra? Quantos têm se basado nos seus pensamentos? Quantos têm se bastado em si mesmo, indo contra a palavra? Mas Deus, Ele nos chama à conversão. E é isso que a divina misericórdia, que é esse culto que Santa Faustina quer ensinar, é isso que Santa Faustina quer anunciar, sem omitir, sem fugir. Que Deus nos chama à conversão e Ele nos capacita para tal. Ele nos capacita para mudar de vida. Ele nos capacita para deixar de um vício, para deixar do pecado. Ele nos capacita. Não sozinhos, não. Você não vai deixar sozinho. Mas é Deus que capacita você. É Deus que derrama a força necessária. É Deus que te ajuda. É Deus que é teu auxílio pelo Espírito Santo, que te dá a força necessária para abandonar, para dizer não, para se confiar e se refugiar em Deus. Mas hoje, infelizmente, em nosso meio, nós propagamos mais o ódio que Satanás tem. Nós propagamos mais o ódio. Quantas palavras de ódio saem da boca de cristão, de discórdia, de mentira, de desavença, de fofoca. Temos servido quem? A Deus ou ao demônio? Se do demônio provém todo o ódio e maldade, quando eu estou com ódio, quando eu tenho palavras de ódio, de raiva, quando eu desejo mal ao meu próximo, eu estou assemelhando a quem? Se Deus é bom, não é a Deus que eu estou me assemelhando, mas ao demônio, que é só ódio. E então vai continuar falando. Deixa eu ver onde que eu parei para não me perder. Então, Santa Faustina, ela vai continuar falando. Em uma carta ao diretor espiritual, Faustina escreve: como é grande o número de almas que tiram grande proveito desses ensinamentos sobre a misericórdia divina. Mas vejo que Satanás contra nenhuma obra é mais obstinado em enfrentar do que precisamente esta. Não apenas ele mesmo se põe pela sua maldade diabólica, mas utiliza-se de algumas pessoas para se oporem a essa obra. O demônio, quando ele não consegue atacar, ele usa de pessoas. E Santa Faustina, ela foi muito atacada dentro do convento, aonde ela sofria de enfermidades, aonde ela sofria. E as irmãs julgavam, condenavam. Vai dizer que falavam que Santa Faustina era possessa, que ouvia Satanás. E até hoje essa mentira é divulgada em muitos sites que se dizem católicos, que se dizem viver a verdade, mas que divulgam uma falsa
mentira. Em como Jesus vai falar que o pai da mentira é o demônio, eles divulgam aquilo que o pai da mentira ensina. O demônio, quando ele não pode, ele serve-se de pessoas. Ele serve-se de pessoas. Se vermos em nossa volta, quanta ação de Satanás em nosso meio, com ideologias, com cultura de morte, aborto, incentivando ao suicídio, incentivando a abandonar vocação. O demônio, ele usa de pessoas. Quantas seitas satânicas têm adentrado os lugares, adentrado a igreja. Tem adentrado a igreja. É maçonaria. Dentro da igreja. O demônio usa de pessoas para entrar dentro da igreja, para acabar com o sagrado. E se você vê hoje, o sagrado não existe mais. As igrejas parecem um centro de eventos. Jesus é deixado num canto, talvez tenha alguma coisa, alguma beleza, ou como nós tivemos a graça de ver para saber o que está acontecendo em nossa volta, de ver Jesus colocado numa caixa de madeira. O que é aquela caixa? Um aglomerado. Um aglomerado, parecia um boteco onde Jesus estava. Mas a igreja, bonita. Uma igreja rica, mas que a maçonaria tomou conta. Que a maçonaria tomou conta com doações, grandes doações. Aí você olha lá Nossa Senhora, numa imagem esquisita, feia, zombando de Nossa Senhora, e uma imagem pequena no canto bem no cantinho escondido, para tirar o sagrado, para mostrar o poder, para mostrar a grandeza. E quantas igrejas infelizmente não estão assim? Que é para melhor acomodar o povo, é para melhor colocar o povo dentro da igreja. Vamos diminuir as imagens, vamos deixar pequeno, vamos deixar sem, vamos esconder para não causar escândalo. A maçonaria tomando conta dentro da igreja, e ela é orientada pelo demônio, porque o demônio tem um lugar que ele não pode entrar, mas ele usa de pessoas. Paróquias perdidas, aonde os padres não têm nem coragem de falar contra a maçonaria, porque os fiéis são todos maçons. Mas se você faz parte da maçonaria ou conhece alguém que faça, saiba que ele não faz parte da igreja. Ele não deve nem comungar. Está comungando a própria condenação. São artimanhas do demônio. Do tanto que ele odeia a bondade de Deus, ele tenta entrar onde ele não consegue. Ele entra com pessoas. Ele usa de pessoas. Ele vai usar de pessoas para fazer com que você desista do teu matrimônio, para que você desista da tua vida. Você que é jovem, ele vai usar de amigos para te incentivar a se cortar, a buscar uma solução na morte, com músicas satânicas, com músicas que incentivam ao suicídio, à morte, à depressão, a se isolar, a se afundar. O demônio, ele vai usar de pessoas no teu sacerdócio, para te tirar do sacerdócio. Nós que somos consagrados de vida, o demônio, ele usa de pessoas, às vezes da família, às vezes aqueles mais próximos, para nos tirar da vontade de Deus. O demônio, ele usa de pessoas para nos tirar da vontade de Deus. Aonde ele não pode entrar, ele entra com pessoas.
Ele usa de pessoas. Não que a pessoa vai entrar virando o olho ou estribuchando no chão, mas ela não pensa. Ela pensa no aqui e no agora, e o demônio sabe, e ele vai usar desse pensamento para te incentivar, você que está querendo ser fiel, a permanecer fiel. Ele vai usar de pessoas para ir com ideias, como Pedro tentou tirar Jesus da cruz. Falou: Senhor, vamos evitar isso, vamos fugir disso daí. E então Jesus vai falar: se afasta de mim, Satanás. Porque toda aquela ideia, tudo aquilo que vier, e isso é para a gente guardar no nosso coração. Isso é para a gente pensar e refletir tudo aquilo que me falarem, que se opõe à vontade de Deus, não vem de Deus. Tudo aquilo que te falarem, que te acusarem, que te chamarem, que te convidarem, nós que vivemos os votos da pobreza, da obediência, da castidade, tudo aquilo que vem contra estes votos, não vem de Deus. Porque Deus, Ele não se contradiz. Ele não causa dúvida dentro de nós. A vontade dEle sempre é a mesma. Ele quer que sejamos santos. E para ser santos precisamos buscá-lo e imitá-lo. Portanto, Ele não vai nos contradizer, Ele não vai se contradizer naquilo que Ele diz. Se Ele te chamou para uma vida matrimonial, Deus não vai fazer com que você fique com dúvida do teu matrimônio. Se você já está casado, se está vindo dúvida, saiba que é o demônio que está te tentando. Se você está vendo teu amigo solteiro, separado, curtindo a vida, está querendo imitá-lo, saiba que é o demônio que está te tentando. E aonde ele não pode ir, ele usa de pessoas. Ele usa de pessoas para nos afastar da vontade de Deus. Por isso nós precisamos estar refugiados nos sacramentos, na intimidade com o Senhor. Na busca, na oração, não uma oração vazia, mas uma oração de propósitos e ações. Uma oração que está disposta a amar a Deus. Acordar pela manhã falando: Senhor, hoje eu quero te amar. Em tudo que eu fizer eu vou te amar, Senhor. E aceitar tudo aquilo que Deus te confiar durante esse dia. É contrariedade, é teus filhos chorando, é teus filhos brigando, é você tendo que educar, é você tendo que suportar teu esposo, ajudar teu esposo. Aceitar aquilo que Deus está te pedindo. Aceitar aquilo que Deus está te chamando para esse dia. Isso é oração. Não uma oração vazia que só lê o evangelho e li, agora eu vou viver minha vida. E deixa ali tudo aquilo que aprendeu. Tá, Senhor, o Senhor quer que eu mude, então eu vou fazer esse propósito. De semana que vem eu vou começar o terço, rezar o terço. Deus está pedindo agora. Para a semana que vem Deus vai te pedir outra coisa, mas se você ficar tardando a tua conversão, logo você não vai ouvir mais a Deus. E o demônio, ele usa de pessoas para que nós não ouçamos a voz do nosso Senhor, para que nós não conseguimos ouvir a Deus. Ele usa de pessoas próximas, pessoas que talvez você confie. O demônio, ele vai usar para tentar te tirar da vontade de Deus, te tirar daquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus está te confiando a fazer. O demônio, ele vai usar em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer situação. O demônio, ele vai usar. Ele vai tentar te tirar porque ele não quer que você seja santo. Ele te odeia, ele odeia Maria, ele odeia a geração de Maria. Nós esquecemos, nós só vivemos o agora, achamos que é fulano que está me ajudando. Ela me disse uma coisa boa, ela reza, ela diz para mim que eu separar vai ser bom. É o demônio que está orientando, não é Deus. Como já vimos casos, ele está mais feliz agora nessa vida de homossexualismo. Não é Deus. Não é Deus, é o demônio que está enganando, porque ele usa de pessoas. E é isso que Santa Faustina vai falar. E aí ela continua falando assim: o demônio, ele odeia também, além de ele odiar Maria, a geração de Maria, odeia Faustina,
a obra. Ele odeia também o sacerdote. E aqui vai falar do sacerdote que está conduzindo a muitas almas a uma elevada santidade. Satanás, ele odeia aquele padre que eleva as almas. Sabe aquele padre que fala a verdade? E aqui nós temos vários exemplos de padres que falam a verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. São poucos, mas existem. E Satanás, ele odeia esses sacerdotes. Santa Faustina, ela vai falar isso no diário dela. Ela vai falar que Satanás odeia sacerdote que está conduzindo almas a uma elevada santidade. Esse padre que você escuta e dói teu coração, que te chama a conversão, que te fala a verdade nua e crua, sem pensar, sem ficar com medo se vai gostar ou não, que está preocupado em salvar a tua alma. Satanás, ele tem ódio desses padres. Dos padres que não falam nada, ele não tem ódio. Dos padres que passam a mão na cabeça, que falam, não, esse não é pecado, que se colocam na autoridade de discernir o que é pecado e o que não é pecado. Em falar que o que você está vivendo, o adultério não é pecado. Em falar que você está vivendo o homossexualismo não é pecado. Em falar que você está faltando a missa no domingo, não é pecado. Esses padres de Satanás, ele não tem ódio, porque já estão a serviço dele. Mas ele tem ódio àqueles que querem elevar a alma. Ele tem ódio daqueles que querem elevar a alma à santidade. E esses dias nós assistíamos um ex-satanista, eu esqueci o nome dele, mas ele... Zachary King. Esse daí mesmo, eu não ia lembrar, é um nome difícil. E eu estava assistindo, até tem no YouTube, se você quiser assistir também, nos edifica na nossa fé. E ele vai contar que Satanás, ele odeia os pastores. Mas lá ele era esse ex-satanista era evangélico, depois ele se converteu ao catolicismo. Mas assista para você ver o testemunho de conversão desse ex-satanista. E aí ele vai falar que Satanás, ele tem ódio dos pastores, ele ataca de três maneiras. Ele ataca de três maneiras. E nós podemos ver esses ataques nos nossos sacerdotes. A primeira maneira, se eu não estou enganada, Satanás, ele usa dos escândalos sexuais. Quantos padres sofrem com escândalos sexuais? E aí depois de uns anos aparece que é mentira. Aparece que foi enganação, que foi artimanha, que foi pessoas, que foi gente, porque Satanás, ele usa de pessoas para atingir os sacerdotes. Usa de mulheres, usa de crianças, usa de homens, usa de meninos, usa de pessoas que estão dispostas a fazer tudo talvez para ser reconhecida por carência. Satanás usa dessas pessoas. Então ele usa dos escândalos sexuais. O segundo são escândalos financeiros, que causa escândalo. E o terceiro são as fofocas em relação aos sacerdotes. E ainda o ex-satanista, ele vai falar que se a gente acredita que fofoca não leva para o inferno, ele fala, leva para o inferno sim, porque é própria do Satanás. Difamação é própria do Satanás. E ele conta essas três maneiras com que Satanás ataca os sacerdotes. Por isso que nós precisamos rezar pelos sacerdotes. Por esses que infelizmente, pelos estudos e buscas e aquilo que colocaram para eles dentro dos seminários, tem uma imagem distorcida da verdade. Rezar pela conversão desses padres. Não atacar, não xingar, não brigar. Porque são sacerdotes. Porque trazem o Cristo para nós. Mas que precisam de orações. Precisam voltar a Deus. Precisam voltar a Deus, a verdade, não a mentira que Satanás colocou dentro dos seminários. Precisamos rezar pelos seminários, pelas pessoas responsáveis pelos seminaristas.
Precisamos rezar pelos jovens que antes de entrar no seminário compreendam aquilo que estão fazendo, compreendam aquilo que estão optando para a vida. Nós precisamos rezar. Nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes e também por esses que são atacados, porque o demônio, ele odeia esses sacerdotes que dizem a verdade, que a todo custo falam a verdade, que não estão preocupados em encher a igreja de fiéis para ter dízimo, não estão preocupados. Não estão preocupados em acomodar bem o povo ali dentro. Nós precisamos nos preocupar com a estrutura. Nós precisamos nos preocupar com as coisas aqui. Eles estão preocupados em salvar a nossa alma. E é isso que a nossa alma quer. Por isso que nossa alma busca a verdade. Por isso que nossa alma ama esses padres. Porque eles dizem a verdade para nós. Eles dizem aquilo que Deus está pedindo para nós. Porque o que eles falam nos levam à conversão. A hora que vier o justo juiz, não haverá mais chance, não haverá como fugir. Estará determinado o nosso lugar. Por isso que através dos sacerdotes nós temos a chance de mudar, de se converter. Por isso não adianta você ficar bravo se o padre falou para você que você está em pecado mortal, que o padre te xingou, te orientou, te chamou, te falou um monte de coisa, porque ele está te chamando para a verdade. Ele está te acordando a tua alma, que talvez está desacordada, está desanimada, está sem vida. E a força da palavra desse padre, ele te levanta, te acorda, te ressuscita, te chama para voltar a lutar. Por isso que Satanás tem ódio dos sacerdotes. Por isso que Satanás odeia os sacerdotes. Por isso que em nossa atualidade nós vemos tantos ataques ao sacerdócio. A quererem tocar no que é sagrado. Querem que os padres casem, querem que os padres façam isso, querem que os padres vivam o torto e do jeito que eles vivem, que o mundo vive. Querem que os padres sejam famosos, querem que os padres sejam os modernos, são os padres modernos. Querem destruir a imagem do padre, a imagem do sacerdócio. E nós temos que rezar pelos sacerdotes, como Santa Faustina fazia. Ela rezava pelos sacerdotes, ela rezava pelos pecadores, ela rezava, ela se colocava em oração, se colocava na luta, porque sabia desse ódio que Satanás tem. Sabe que tudo em Satanás é ódio e em tudo ele vai tentar nos afastar de Deus. E ele atacando o sacerdote, ele atacando os padres, ele atacando o pai, ele consegue destruir todo o resto. Porque quando ataca o pai, os filhos se dispersam, os filhos se perdem, os filhos falecem. Quantos não abandonaram a igreja porque houve um escândalo de um padre? Quantos que não abandonam e não deixam de ir na missa porque o padre falou, porque o padre disse, porque o padre é isso, porque o padre roubou, porque o padre não sei o quê? Quantos de nós não abandonou a igreja quando deveria se colocar em oração, quando deveria buscar rezar mais e mais pelos sacerdotes, não ficar divulgando, olha o que está acontecendo, fazendo fofoca virtual. E quantos têm feito fofoca virtual? Eu vou postar para o povo ficar sabendo, mas está fofocando, você não está colocando nada interessante para as pessoas. Agora, se você falar, eu vou contar para fulano, para nós dois rezarmos juntos por esse sacerdote, aí você está rezando, aí você está elevando para alguma coisa. Mas você ficar postando, ficar colocando, comentando, você está fofocando virtualmente, e é pecado igual. É o mesmo pecado que conduz ao mesmo lugar. O demônio, ele tem ódio, e ele nos faz ter ódio, ele nos leva ao ódio. Nós somos inclinados ao mal. Nós somos inclinados, mas não quer dizer que nós somos obrigados a fazer o mal. Nós não somos escravos. Nós não somos escravos da situação que eu estou vivendo.
Nós somos inclinados, mas essa inclinação pode ser vencida quando me coloco na presença do nosso Senhor. Quando me coloco, quando reconheço a minha inclinação. Quando reconheço que eu sou inclinada a tal coisa. Eu sou inclinada a trair. Eu sou inclinada a mentir. Eu sou inclinada a roubar. Eu sou inclinada a fofocar. Quando eu reconheço a minha inclinação e me socorro em Deus, eu consigo vencer. Eu consigo caminhar. Eu consigo permanecer fiel. Eu consigo lutar. Eu consigo vencer este combate. Eu consigo vencer, porque me refugio no Senhor. O demônio, ele usa de diversas maneiras. Ele usa de pessoas para que nos desanimem, para nos desanimar do nosso caminho. É a maior tentação de Satanás. É a mais perigosa, é o desânimo, porque nós não acreditamos ser tentação. Nós temos as ideias e os pensamentos, as razões mais belas para me desanimar. Eu olho a minha situação e estou sendo traída pelo meu esposo. E então eu penso em abandonar o meu matrimônio. Desanimo de permanecer fiel. Desanimo de permanecer no Senhor. Acredito ser o melhor, porque eu tenho que ser feliz. Eu não mereço isso. Porque como que eu vou viver isso? Eu não posso aceitar isso para minha vida. Tenho as melhores razões para desanimar. E por acreditar ter as melhores razões para desanimar, eu não vejo que é uma tentação de Satanás. Eu não vejo que é Satanás que está me tirando do caminho do Senhor. Eu não vejo que é Satanás que está fazendo com que eu não busque mais a Deus. Porque uma pessoa desanimada não tem ânimo. É a ausência do ânimo. É a ausência de vida. É a ausência de força. É a ausência de buscar a Deus. Eu desanimo porque eu busco em mim mesma as forças. Eu não consigo mais. Eu não aguento mais. Porque eu tenho que sofrer isso. Porque eu tenho que passar por isso. Essa enfermidade está me matando. Eu não aguento mais. Vou desanimar. Não vou mais rezar. Não vou mais buscar. Se Deus quiser fazer alguma coisa, que faça. Porque eu não vou fazer mais nada. A pessoa desanima e abandona a obra do Senhor. A pessoa desanima e abandona em fazer o bem, abandona obras piedosas, deixa da oração, deixa de ser bom, deixa de amar o esposo, deixa de amar a esposa, deixa de amar os filhos, deixa de amar o serviço, deixa de amar a vocação. A pessoa desanimada, não quero mais isso. Vou procurar outro jeito, tem outra forma de eu ser feliz, tem outra forma de eu servir a Deus. Não aceita aquilo que Deus quer. Não aceita aquilo que Deus quer. E é uma tentação do demônio. É uma maneira que o demônio mostra o quanto ele pode nos vencer. Ele quer mostrar a Deus que ele pode nos vencer. E nessa leitura sobre o ódio da Divina Misericórdia, Santa Faustina, ela vai falar que Satanás, ele aparece uma vez para ela. Deixa eu ver se eu acho. No diário, no 1405. Deixa eu ver se... Quando eu ia subindo a escada à noite, de repente envolveu-me um estranho desânimo para com tudo que é de Deus. Então ouvi o demônio que me dizia: não penses na obra, Deus não é tão misericordioso como está falando dele. Não rezes pelos pecadores, porque assim mesmo eles serão condenados. E por essa obra de misericórdia, tu mesmo estarás te expondo à condenação. Não fales nunca mais dessa misericórdia de Deus com um confessor. O demônio, ele nos causa desânimo. E Santa Faustina, ela vai falar que permanece fiel.
ela permanece fiel porque ela acredita nas palavras do nosso Senhor. Por acreditar que a vontade de Deus é irrevogável, ela permanece fiel. Portanto, se há desânimo no teu caminhar, saiba que é o demônio que está agindo com ódio na tua vida. O demônio está com raiva do teu caminhar. O demônio está perdendo almas com o teu sim a Deus. Na tua situação, na tua vivência, na tua vida comunitária, na tua vida dentro da igreja, se você é ministro da Eucaristia, se você é catequista, se você é coroinha, se você é acólito, naquilo que você está servindo a Deus, o demônio ele tem raiva. E ele vai causar desânimo em você. Ele vai querer te desanimar. Ele vai querer te tirar da presença do Senhor, te fazendo desistir. Mas nós precisamos nos elevar. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Nós precisamos nos confiar a Deus. E na última estrofe, no último parágrafo, vai falar que Satanás, que nosso Senhor disse a Santa Faustina: Satanás te odeia, embora ele tenha ódio a toda a alma. Sente um ódio especial contra ti, porque arrancaste muitas almas do seu domínio. Satanás odeia toda a alma. Toda a alma. A pessoa é satanista, Satanás odeia a alma dela. A pessoa está vivendo totalmente no erro, Satanás odeia essa pessoa. Por isso que ela está no erro. Porque ele quer escravizar nós no pecado. Ele quer nos condenar, ele nos condena, ele quer nos acusar, ele nos acusa. Porque ele odeia toda a alma. Mesmo as almas que se dizem satanistas, as almas como esse ex-satanista vai contar, do pacto que ele fez, da história dele. Mas o nosso preço já foi pago. E ainda esse ex-satanista vai falar: como eu vou dar algo que não é meu? Porque a alma é de Deus, uma vez que Deus pagou alto preço por nós. Deus pagou alto preço por você, Ele deu o Filho, Ele se fez homem e morreu por você em uma cruz. Permanecendo vivo, Ele te chama à conversão. Como que nós podemos acabar com algo que não é nosso? Como nós podemos oferecer a nossa alma ao demônio? Como nós podemos oferecer a nossa alma aos pecados se ela não pertence a nós? Ela pertence a Deus. O demônio, ele odeia toda a alma. Toda a alma. Toda a alma ele odeia. Por isso que ele escraviza umas. Por isso que ele condena outras. Por isso ele acusa algumas. Mas a alma que ele mais odeia, aqui vai falar que é Santa Faustina. Mas a alma que ele mais odeia é Santa Faustina, porque ela foi penitente. É Santa Faustina porque ela foi humilde. Ela se colocou em Maria. Ela se colocou em Maria. Por isso que Satanás odeia Santa Faustina. Porque Santa Faustina se humilhava diante do Senhor. Santa Faustina reconhecia a sua pequenez. Santa Faustina reconhecia a miséria que era, reconhecia os pecados que tinha e sabia que era por graça que conseguia caminhar, que era por misericórdia que conseguia fazer coisas boas, que conseguia agir bem. Era por misericórdia e bondade do nosso Senhor. Por isso Satanás odeia Santa Faustina e odeia Maria. Porque Maria foi a humilde serva do Senhor. Maria foi a pequena, se fez pequena e fez obediente a Deus, até a morte do seu filho, permaneceu fiel a Deus, assumiu aquilo que Deus estava pedindo para a sua vida, assumiu o plano de salvação que Deus tinha. Maria sabia tudo o que ia acontecer e ela aceitou. E Maria aceitou ser serva, aceitou ser pequena, aceitou ser escrava do Senhor. E Santa Faustina se escondeu em Maria. No diário,
1907. No 1900, deixa eu ver se é isso. No diário, no 1098. Vai falar assim: desses dias eu vivo sobre o manto virginal da Mãe de Deus. Ela me defende e instrui. Estou tranquila junto ao seu imaculado coração. E porque sou tão fraca e inexperiente, aconchego-me como uma criança ao seu coração. Santa Faustina era escrava de Nossa Senhora, consagrada a Nossa Senhora. Se confiava a Nossa Senhora. Se confiou a Nossa Senhora. Se escondeu sobre o manto virginal da Mãe de Deus. Por isso Satanás tem ódio de Faustina. Porque ela está escondida no manto de Nossa Senhora. Ela estava escondida no manto de Nossa Senhora, refugiada no manto de Nossa Senhora, deixando com que Nossa Senhora a ensinasse, a mostrasse o caminho para amar a Deus. E esse caminho para amar a Deus por meio de Nossa Senhora é a consagração a Nossa Senhora. É essa devoção à Nossa Senhora, de ser escravo de Jesus por Maria. Por isso que Satanás tinha ódio de Santa Faustina. Por isso que Satanás tem ódio de Santa Faustina. Porque ela era escrava de Nossa Senhora. Porque ela imitava a Nossa Senhora. E por isso que Satanás vai ter ódio de nós. Porque nós queremos imitar a Nossa Senhora, aquela que foi obediente a Deus, aquela que é a nossa mãe na obediência, que viveu a fé, a esperança, a caridade nessa terra, aquela que criatura foi elevada aos céus, assunta aos céus, rainha dos céus e da terra. É por Maria e é em Maria que nós conseguimos encontrar sentido para aquilo que vivemos. É por isso que Satanás, ele vai nos odiar. Além de eu ter ódio de toda a alma, ele tem mais ódio daquelas que imitam Nossa Senhora, aquelas que se refugiam em Nossa Senhora, aquelas que se colocam no manto protetor de Nossa Senhora, aquela que pisa na cabeça dele, aquela que esmaga, que humilha a Satanás, aquela que deixou a misericórdia acontecer. Por Maria nós conhecemos a misericórdia. Por Maria. É impossível falar de misericórdia de Deus sem falar de Nossa Senhora, porque foi por ela que a misericórdia se fez. Foi por ela que nosso Senhor veio ao mundo e foi obediente a Deus, por olhar a ela, por seguir os exemplos de Maria. E é em Maria que nós conseguimos chegar a Deus. É nos refugiando em Maria, na Santa Igreja Católica e Apostólica, nos sacramentos, na vida em comunhão com a Igreja, na vida em intimidade com o Senhor, na vida disposta a converter-se, a mudar a todo instante para agradar a Deus. É essa vida, é esse caminhar que o demônio odeia. É essa chance que Deus nos dá, que o demônio odeia, porque ele é humilhado, ele é colocado no lugar dele, abaixo dos pés de Nossa Senhora, ferido por Nossa Senhora, uma criatura que se elevou pela sua humildade, pela sua pequenez. Nós hoje somos chamados a ser pequenos, como uma criança se refugiar em Deus, não ter medo do demônio, porque ele já foi derrotado, não ter medo de suas artimanhas, mas vigiar para não ser enganado, mas principalmente se confiar a Deus,
Confiar as forças a Deus. Confiar que tudo que eu posso fazer de bom é mérito de Deus, não meu. É bondade de Deus, não sou eu, mas é Deus. Para encerrar, pega em Tito, em sua casa, no capítulo 3, e versículo 3. Porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros, Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Foi por graça de Deus, não mérito nosso. Foi por graça de Deus, não mérito nosso. Nos refugiemos naquele que agiu com misericórdia para nós, que agiu de misericórdia, que nos deu seu Filho e pelo batismo nos dá forças para buscar a Ele. Nos faz herdeiros da vida eterna, nos faz esperar a vida eterna, não as coisas aqui, mas a vida eterna. Sejamos pequenos como Santa Faustina, humildes crianças no colo da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, para que dela nós possamos ter atitudes boas, ter ações boas, para que Nossa Senhora, por meio de Nossa Senhora, possamos agradar o coração do nosso Senhor. Não mais com ódios, como Ele já foi muito atacado. Mas com amor, que lhe é merecido e é o que nós temos a capacidade de dar, é amar a nosso Senhor. Que nós possamos pedir essa graça nessa tarde. Que esse terço que nós vamos rezar, talvez tenha falado um pouco demais, mas o Senhor, Ele nos pede para que falemos a verdade, e aquilo que nós não falamos será nos cobrado no dia do nosso juízo. Então que hoje nós possamos pedir a graça de estar refugiados no manto de Nossa Senhora, de reconhecermos a nossa pequenez, de sabermos o quão pequenos somos, de sabermos o quanto o demônio nos odeia, de não mais servirmos ao demônio, de não mais darmos ouvidos ao demônio, mas estarmos seguros no manto de Nossa Senhora, como crianças precisando aprender tudo de Nossa Senhora, por Nossa Senhora. O demônio, em um dos exorcismos, vai falar que se o cristão soubesse o valor do rosário, seria o fim dele. Se nós rezássemos o rosário com devoção, o demônio, ele não teria forças contra nós. O demônio, ele não teria força contra a tua família. Por isso, faça esse propósito. Faça esse propósito de rezar hoje, não amanhã, não depois, hoje. A cada dia o seu propósito e sua ação. A cada dia. Mas que nesse terço da misericórdia que nós iremos rezar, nós possamos pedir a graça do Senhor, de estarmos imersos em sua misericórdia, de nos fazermos pequenos e nos refugiarmos dele, não vivermos mais com medo,
de Satanás e dos seus ataques, mas estar seguros no coração de nosso Senhor, estar seguros no manto de Nossa Senhora, estar refugiado. Que nesse terço também nós possamos pedir a graça de buscar a conversão, de deixar a vida do pecado, de se confiar a Deus nos sacramentos que Ele nos oferece na Santa Igreja. Nesse terço nós possamos rezar pelos nossos sacerdotes, tão atacados pelo demônio, para que o Senhor possa os esconder dentro do coração chagado. Que nesse terço nós possamos também rezar por aqueles que ainda estão iludidos no erro, iludidos no pecado. Nós possamos rezar esse terço em reparação a tantas ofensas ao Senhor.